Salve, salve, rapaziada, ligado em mais um CearáCast, tudo bem com vocês? Aqui é Samuel Conrado e estamos aqui em mais uma navegação sobre o Alvinegro de Porangabuçu, com um convidado para lá de especial porque a gente vai falar de um assunto que a gente gosta pra caramba, que é categorias de base. Já trouxemos aqui alguns personagens e agora um cara que conhece a fundo, que trabalha diretamente com os jogadores. E para me ajudar, antes de apresentar ele, trouxe aqui o João Vitor Paiva, que vai me ajudar nessa conversa aqui tranquila. Tudo bom, João Vitor? Como é que você tá? Fala, Samuca, prazer estar aqui contigo no CearáCast para a gente falar de um assunto muito importante, como você destacou, categorias de base, que nos últimos anos aí tem dado muitos bons frutos aí para o Ceará, né, para o Alvinegro, vem revelando grandes jogadores aí que estão se destacando pelo mundo, e a gente trouxe um cara aí que entende muito do assunto para conversar aqui com a gente hoje. E falando nisso, né, é um assunto que está muito em voga no Vozão hoje em dia, e para falar sobre isso, guiar o nosso CearáCast, a gente trouxe aqui o Alisson Henry, que é o treinador do Sub-20. Alisson, satisfação ter você aqui, tudo bem, cara? Tudo ótimo, a satisfação é minha, na verdade. Poder falar um pouco além da minha profissão, falar do Ceará, falar de futebol sempre é algo que me deixa muito extasiado e muito feliz. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Perfeito, o Alisson, que é um cara que eu já entrevistei em outras oportunidades, a gente tem uma conversa já antiga por aqui. E eu fico feliz demais de você ter aceitado o nosso convite, a gente fazendo a ponte com o Francisco Vitor, assessoria de imprensa do Ceará. A gente agradece demais antemão. E Alisson, primeiro que eu queria que você se apresentasse para o torcedor do Ceará, né? O torcedor alvinegro conhece mais o time profissional, aí geralmente quando está em alguma situação mais complicada, sempre chama a base. Chama a base. A gente quer conhecer primeiro o treinador do Sub-20. Alisson, se apresente ao torcedor do Ceará. Quem é você, Alisson? Bom, eu sou o Alisson, né? Estou aí no futebol há 11 anos. E comecei ali nos primórdios, pós curso de Educação Física na Universidade Federal, onde me formei em Educação Física. De lá eu comecei a trabalhar no Ferroviário, né? Um clube que eu sou muito grato por ter aberto as portas para mim no início de uma carreira onde ninguém sabia quem eu era, um garoto de 24 anos dizendo que queria ser treinador. E lá eles abriram as portas para mim e apostaram no meu trabalho, né? Inicialmente eu comecei no Ferroviário como um estagiário de futebol, estagiei ali um tempo na equipe profissional, mas logo surgiu uma oportunidade de assumir uma categoria de base, uma categoria, né, nas categorias de base do clube, onde eu assumi a categoria sub-17, depois tive a oportunidade de assumir o 20 e concomitantemente com o 20 ali fazia auxiliar da casa no profissional. Era o professor Gilson Maciel na época, um cara que me ajudou muito e foi muito bacana comigo, porque um jovem aspirante a treinador, cheio de dúvidas e curiosidades, ele foi um cara que também me abraçou e me deu a mão naquele momento. Do Ferroviário eu tive uma passagem de 3 anos e meio, né, quando eu estive lá, e depois eu fui para o Rio Grande do Sul, quando eu tive a oportunidade de ser auxiliar técnico da minha primeira equipe lá no Sul, que foi a Pafute, uma equipe que disputava a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E depois desse clube eu passei um ano lá e fui ser treinador do Sub-20 do Brasil de Pelotas. Na verdade fui pro Brasil de Pelotas para reestruturar as categorias de base do clube, que estava ali por volta de 10 anos parada. Sim. Então inicialmente eu entrei na base do Brasil de Pelotas para ser um coordenador técnico. Mas como é que foi essa ponte? Do Ceará pro Rio Grande do Sul, como é que teve No Ferroviário eu trabalhei com o professor Armando Desessardes, que era coordenador do Ferroviário. Na verdade, ele era executivo do Ferroviário, gerente executivo. E daí, no Rio Grande do Sul, surgiu uma oportunidade nesse clube em que alguém pediu indicação para ele. Ele, olha, tem um cara no Ferroviário que eu acho que topa, né, essa empreitada, e ele me indicou, e me ligaram de lá, e eu, de prontidão, cara, é tudo que eu mais quero, né, vivenciar futebol, outras escolas de futebol, Escola Gaúcha, uma escola que já vinha de um bom tempo ali com bons treinadores, né, Tite, Mano, enfim, o próprio Dunga, que estava na seleção, se não me engano, na época, acho que já estava ali na época de Tite, transferência para Mano, de Mano para Tite, na verdade. E eu fui pro Sul e aí fui para estruturar a base do Brasil de Pelotas. Dentro dessa oportunidade surgiu a volta pro campo, né? Sempre pulsou na veia, na verdade, à beira do campo mesmo. A área de gestão e coordenação muito, muito boa, muito vislumbrante também. A capacidade que tu tem de desenvolver um bom trabalho. Mas eu realmente, desde de garoto ali, saí, tentei ser jogador, quando eu vi que não ia rolar, né, no nível que talvez que eu quisesse, eu vou ser treinador. Tanto que meu pai na época falou, tu vai ser treinador, é uma empreitada aí longa, eu não tenho problema. Tanto eu saí da faculdade já foi decidido, eu vou trabalhar como treinador.
Passei 2 anos no Brasil de Pelotas como treinador, saí do Brasil de Pelotas, vim para o Ceará. Novamente o professor Armando assumiu a coordenação do Ceará, da base. Sim. E aí, cara, eu tenho um convite para te fazer, tem um desafio aqui. A gente está montando uma equipe de avaliação, na verdade, né? O setor de captação do Ceará, ele carece de algumas reformulações, o clube cresceu muito e o Isso setor... foi quando? 2019. Ah, então já tinha o CT, já tinha o CETEM. Já tinha o né? CETEM, já toda tinha a o CETEM, estrutura já. lá, né? Tava com Eu já tinha jogado algumas vezes contra o Ceará pelo Ferroviário, né? Já era CETEM, já conhecia bem conhecia. a galera, né? E aí, o convite foi, na verdade, assim, tu vem para reestruturar o setor de captação. Na verdade, não reestruturar, tu vem para tocar um setor que ele não tá funcionando da forma que a gente almeja e o clube cresceu bastante, ele precisa que esse setor da base cresça, um setor super importante, é uma das veias da categoria de base, a captação de atletas. E tu tem um certo know-how como treinador e tu tem um olhar clínico bom, enfim, vai conseguir tocar com a gente aqui. E na conversa eu falei para ele, professor, eu agradeço, mas eu sou treinador, não tenho como ir para um setor de captação, apesar de ser, né? Nossa, então grande naquela clube. hora, né? Ficou naquela conversa inicial, Sim, né? sim. Aí ele me explicou, mas deixa eu te apresentar o projeto. O projeto é o seguinte, a captação do Ceará não vai ser peneirada, não vai ser ir atrás de atletas somente em algumas cidades. A gente vai ter o projeto piloto, que funciona até hoje, né? O professor França está à frente desse projeto hoje no Ceará. E ele vai funcionar como uma equipe. Vai ter o Sub-13, o 15, o 17, o 20 e a equipe piloto. Ou seja, todas as semanas vai ter atletas sendo avaliados no Ceará Esporte Clube e tu e o João Marcos serão os treinadores dessa equipe. Aí nesse formato já fica mais interessante. E então eu entrei no Ceará Esporte Clube através do setor de captação, onde eu e o João Marcos passamos ali um período de 3 meses, se eu não me engano, trabalhando juntos, fazendo esses treinamentos diários. Esse processo de captação segue até hoje nos mesmos moldes de quando você chegou. Segue até hoje nos moldes quando eu sentei com o professor e disse, vamos estruturar então um setor, vai funcionar assim, os protocolos serão esses, os procedimentos serão esses. Óbvio, algumas mudanças, né, de regimento, mas pouca coisa, assim, desde a época que até o Villeneuve, que hoje é um dos responsáveis pela essa coordenação do setor também, essa parte mais burocrática, né, de documentação e inscrição de atletas, ele até brincou recente comigo e disse assim, mudei algumas coisas do documento lá que tu criou. Eu, cara, isso aí é do clube, isso aí tem que criar a vida própria mesmo, é algo que tem que seguir o fluxo. Legal demais. E entrei no Ceará por essa via, né? E passou 3 meses, o Erivelto, que era auxiliar técnico do professor Capone no Sub-20, ele teve a oportunidade de assumir o Sub-13 do Ceará. O professor Samuel saiu do Ceará, do Sub-13, e o Erivelto, através do professor Armando, foi convidado, se queria assumir uma categoria como treinador, ele aceitou, aí o Armando pegou e disse, olha, cara, vai surgir auxiliar técnico do Sub-20, eu sei que teu caminho e tua via é mais em equipe competitiva mesmo. Se tu quiser, tem essa oportunidade aqui pra gente hoje te oferecer. Eu disse, quero, na hora. Fui trabalhar com o professor Capone, e aí o João Marcos ficou tocando a captação, posteriormente até com o Thiago Dantas, que entrou no Ceará através da captação também do clube. Até brinco, né, com o Sandro, a captação do Ceará, ela revela treinadores, porque hoje o João Marcos é treinador do Sub-13, 14, e o Thiago passou por lá por 15, e não eu tô só hoje jogadores, no 20. né, também Exato. tá captando treinadores para base. Exato. Eu queria só te questionar sobre a questão, você falou muito do Armando Dessers Sardes, né? O quanto a figura dele, o quanto esse teu relacionamento com ele é importante, foi importante, é importante pra tua carreira, pra você chegar onde você chegou hoje? É um cara que eu sou totalmente grato a ele, né? É um cara que lá há 10, 11 anos atrás me deu a oportunidade. Primeiro eu tenho que ser justo com a palavra gratidão e ser grato ao professor Otávio Balzano, que hoje é professor da Universidade Federal do Ceará, justamente das disciplinas de futebol, futsal. Através dele, né, que é gaúcho também, me apresentou ao Armando e disse, eu tenho um amigo que trabalha no Ferroviário que pode te ajudar a dar essa oportunidade. E aí, sim, o Armando abriu as portas para mim lá no Ferroviário, há 11 anos atrás. Depois teve esse convite, né, de ir para o Rio Grande do Sul, e aí o Ceará também é o cara que abriu novamente um espaço aqui em um grande clube e me deu a mão. Então o sentimento é de gratidão, o cara que me ajudou de fato. E eu sempre vejo no futebol, todos nós sempre temos alguém que é óbvio que vai te dar a oportunidade, confiando no teu trabalho, porque o trabalho no final das contas é que vai reger tua caminhada, né? Legal. E essa situação de trabalho que você está falando, né? Você citou o Armando Dessers Sardes, você acabou de vir de uma formação, não foi? Junto à CBF. Sim. Como é que foi esse momento lá? Foi para a Academy
CBF Academy. CBF Academy, Sim. A licença A. licença A. Como é Isso. que foi esse momento lá com os outros treinadores? É legal, né, cara? A CBF, há cerca de uns 10 anos, né, começa a aprimorar os seus treinadores, passando esses cursos, né? Porque a gente vê que os técnicos portugueses e os argentinos estão meio que à frente, né? Não à toa, hoje muitos clubes brasileiros estão indo ao mercado estrangeiro contratar esses caras. E agora a CBF está trabalhando isso. Acho muito bacana. Eu queria saber de você uma visão interna. Como é que era lá? É um bate-papo, é uma semana mesmo intensa de trabalho, de estudo. Queria sua visão também, como é que foi esse momento de certificado Só também. ressaltando, Samuca, não só os treinadores, né? Questão de analista de desempenho, Isso. auxiliar, preparação física. A CBF está oferecendo toda uma gama de cursos para profissionalizar os profissionais do futebol brasileiro, né, Alisson? A CBF Academy ela é um projeto, né, que vem sendo desenvolvido durante um bom tempo já no futebol brasileiro. A gente, de certa forma, começou de forma tardia esse processo de dar importância da valorização da formação continuada dos treinadores brasileiros, mas a CBF Academy hoje é uma referência, né? Ela é uma academia de formação de treinadores, não só de treinadores, como tu bem falou, análise de desempenho, preparação física, gestão de futebol, coordenadores técnicos, enfim. Ela tem hoje uma gama de cursos e de licenças para que as mais diversas áreas do futebol sejam abrangidas, né? A CBF Academy hoje ela funciona para treinadores assim, ela tem a licença C, a B, a A e a Pro. Então, quando eu comecei a fazer as licenças CBF, eu entrei diretamente na B, porque na época tinha pré-requisitos que eu atingia, tinha mais de 5 anos como treinador de base, etc. Se não me engano, a partir do próximo ano, ela, vai ser obrigatório que tu passe por todos os níveis, né? Eu comecei no nível B já, e esse ano eu fiz a licença A, ela te capacita a trabalhar em sub-20 e hoje no Brasil te capacita a trabalhar com profissional. Sim. Hoje ela ainda te capacita a trabalhar com profissional, inclusive competições de dentro da América do Sul. E a licença A, ela, além de capacitar para trabalho profissional e sub-20, né, ela traz uma gama de coisas que traz uma reflexão muito profunda para nós, né? Ele foi um curso que ele é uma parte online e depois é a parte presencial. A gente fez aí, se não me engano agora, 16 encontros online. Então é aula mesmo, são aulas de 4 horas com a diversidade de conteúdos, psicologia, análise de desempenho, tecnologia no futebol, análise de mercado. Todas as áreas de uma comissão, né? Fisiologia, preparação física, aí vem o foco, né, que é tática, técnica, enfim. Ela traz a gama de conteúdos que o futebol abrange dentro dessa parte online. Aí depois a gente vai para a parte prática, onde todos os treinadores inscritos vão, né, para o curso, e aí lá eu tive aula com o Roger Machado, com o próprio PC Guzmão, com o Vinícius Eutrópico, aí teve também aulas de fisiologia, de preparação física, né, com outros tecnologia dentro da captação de talentos, então foi muito bacana, te traz uma, além do network com os treinadores, sim, a troca de conhecimento, que é muito importante, né? Te traz um ponto de reflexão gigantesco, né? Tu vai... alguns treinadores de sub-20, como o Lucas do Palmeiras, o Mário, o Rangel, que é meu auxiliar, também estava na licença, e muitos outros treinadores de São Paulo, enfim, os grandes clubes, hoje eles praticamente exigem que a gente mantenha essa formação continuada e façam as licenças CBF, até porque vai ser obrigatório, né, da gente trabalhar, o mercado, a CBF vai cobrar as licenças para que a gente possa ir para a beira do campo, então a gente já tem que estar à frente aí ser vanguarda nesse processo. Sim. Eu ia até te perguntar sobre essa questão dos cursos, as licenças, né? Hoje em dia, antigamente a gente via muito jogador de futebol, se aposentava, vou virar treinador e só ia para a beira do campo, começava a comandar, treinar. Hoje, realmente, isso passa a ser obrigatório. Essas licenças da CBF passam a ser obrigatórias para qualquer profissional que desejar ser treinador de futebol. A CBF hoje ela está começando a exigir, né? Não que tu hoje não possa ir para a beira do campo se tu não tiver a licença. Série A e B já não pode. Só pode trabalhar na Série A se tu tiver de fato a licença. Mas ela vai começar a exigir também nas categorias de base. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um processo
que vão dar um tempo para que o mercado do futebol se adeque, né? Os treinadores também têm a possibilidade de ter esse tempo para que eles possam fazer essa formação. E o ex-atleta, por exemplo, como tu citou, ele vai precisar passar por todos os níveis de formação até que ele possa ir para a beira do campo. Se não me engano, pelo que a gente teve lá uma aula explicando como é que funcionaria as licenças daqui a um tempo e a homologação até da licença na Conmebol, para que a gente possa ter essa certificação internacional. Em 2028 já seria cobrada as licenças para tu estar na beira do campo. Todos os níveis, Todos né? os níveis, Série A, B, C, D, base, sub-20, 17 e em competições chanceladas pela CBF ou Conmebol, né? Legal demais. E aí é uma experiência teórica fundamental. E aí vai unir com a questão prática, né? Você já está no clube há um certo tempo, já trabalhou, tá trabalhando no futebol há mais de 10 anos. A gente passou até por esse período, a gente tava falando aqui em off, né? Você queria ser jogador de futebol, né? Qual era a posição do Alisson aí quando era jogador? Goleiro, cara. Caramba, não acredito. Goleiro. Sofria, né? Não acredito. Mas foi pro gol, tentou jogar na linha e foi sendo recuado até chegar no gol, ou foi no gol mesmo desde o começo? Foi meio que casando as ideias, né? A minha ideia de que eu não vou tão bem aí, meus treinadores também, eu acho que vai melhor ali. Mas eu iniciei de volante, na verdade, há 13, 14, 15. Só que no futsal eu nunca gostei de jogar na linha, sempre gostei de jogar no gol. Então eu jogava campo na linha, volante, e no futsal era goleiro. Aí eu peguei e disse, cara, eu vou ser goleiro no campo também. Como eu maturei muito rápido também, com 14, 15 anos, talvez com 15 anos eu já tivesse a altura que eu tenho hoje. Caramba. Então, um moleque de 15 anos, 1,85m, 1,86m, os caras, esse cara aí vai pro gol, né? Então, casou as ideias também de a qualidade de estar ali no campo em outra posição com a maturação, com o tamanho. Legal demais. E você tava falando que seu pai também era jogador, Meu né? pai é jogador aqui. de futebol, né? E teve esse incentivo também já de casa, né? Teve. Só que meu pai tinha qualidade, né? Meu pai jogou de meio-campista. E a gente brincava. Tanto que os amigos... que eu cresci no futebol, na verdade, né? Por ter tido um pai que jogou. Os amigos do meu pai falavam, né? Tipo... Não deixa o menino ir pro gol, rapaz. Aí já sofrer no gol. E meu pai, mas ele quer também, né? O pessoal fala que quem ganha dinheiro é atacante, né? Que faz gol, o goleiro tá ali pra evitar. Saindo de dentro do campo, né? Realmente você foi pra essa área de ser comandante, ser treinador. Como é o perfil do Alisson como treinador? Fora das quatro linhas. É aquele cara ali, tô ali no jogo mais enérgico? É um cara paizão de grupo? Ou é um cara cobra na hora que tem que cobrar? Como é o teu perfil como treinador? Sim, eu sou bem enérgico, na verdade. Eu sou incisivo nas questões de treinamento, de jogo, sou muito enérgico em beira de campo. Inclusive, ali, por isso que a base também é importante pro treinador, como eu falo, porque às vezes tu tem que aprender, né, a como também se comportar na beira do campo. Peço desculpa aos árbitros, já dei muito trabalho para eles, né? Hoje sou um cara bem mais comedido em beira de campo, óbvio, mas eu tenho um perfil mais enérgico mesmo, tenho um perfil mais de cobrar, mas ao mesmo tempo também o perfil de entender os momentos, de calma, vem cá, João, vem cá, não é assim, vamos por aqui, mas em questão de treinamento, tanto que todos os grupos que eu trabalhei, os atletas mesmo falam, não, o Alisson ele cobra muito, mas ao mesmo tempo ele também te dá muito respaldo e te dá, como eles falam, né, te dá muita moral e tranquilidade para tu conseguir fazer as coisas. E esse meu perfil é um perfil de liderança, assim, né? Tipo, é um perfil a forma como eu também aprendi na minha formação, venho desenvolvendo mais, porque a gente continua o desenvolvimento, não para, né? Isso. Então é algo que ganha uma forma e aí parou. Mas eu tenho esse perfil mais de liderar com muita energia e mais... Não vem a ser paizão, não. É mais aquele, vem cá, vamos por aqui também, que o atleta ele tem que ser cobrado, mas ao mesmo tempo ele tem que ser respaldado. Então, senão tu acaba mais de aconselhar, né? Exatamente. Vamos fazer assim. Exatamente. Mas é bem enérgico, assim. Quem Eu assiste, lembro. O Vitinho que assiste meus treinos de vez em quando, ele vê que o treino é intensidade pesado, né? pura o treino todo. Mas eles entendem e eles sabem que faz parte do processo de formação deles. Perfeito. E falando do campo de jogo, como é que é o Alisson Henrique? Como que a equipe do Ceará, sub-20, do Alisson, deve se comportar? Qual o perfil de jogador que você quer? Esse cara aqui tem que jogar no meu time, ele tem que ter garra, porque o Ceará, a gente até entrevistou aqui o Israel Portela, né, que é o que comanda, o diretor das categorias de base do Ceará, e ele fala que na base já se cria um perfil de jogador com a raça, com a identidade do clube, é um cara que vivencia a cidade de Vozão e que ele entende a filosofia do Ceará já ali no futsal, vai passando, chegando na cidade de Vozão.
Queria saber o time do Alisson Henry. O jogador para jogar no Sub-20 do Vozão tem que ter o quê? Já até deu uma palhinha na intensidade, né? Eu acho que ele vai falar disso. Né? Vou sim. Com certeza, né? Primeiro assim, a gente tem um documento orientador na base do clube, foi criado em 2019, assim, logo quando eu cheguei eu tive a oportunidade de participar não é promoção, é da elaboração. Sim. Eu tive a oportunidade de participar da elaboração desse documento orientador. E a partir dali se traçou várias coisas. O que a base do Ceará Esporte Clube quer? Não é só o que o Alisson quer, né? Não é só o que os outros treinadores querem, mas o que o Ceará Esporte Clube quer que o atleta de base dele tenha. Como é que a gente quer formar esse atleta? E, juntamente com isso, é óbvio, cada treinador vai ter algumas ideias próprias, alguma coisa que aí é de si, né? Que ele coloca no trabalho. Mas o atleta do Ceará Esporte Clube, em qualquer categoria, tem um tripé de sustentação do Ceará, que é a disciplina. Não só a disciplina de ser, né, um cara que cumpre horário e tal, mas a disciplina tática, mas nunca sem perder a criatividade. Né? Vai ver sempre equipes do Ceará na base que tem disciplina tática, mas com atletas com liberdade de criatividade. Comprometimento não pode faltar nunca em nenhum grupo da base do Ceará, e competitividade ao extremo. Competir ao extremo mesmo, ser uma equipe extremamente competitiva em qualquer competição que a gente entrar, seja campeonato a nível local, seja campeonato a nível regional ou campeonato nacional. Então, as nossas equipes de base do clube têm esse tripé de sustentação, né? Disciplina, comprometimento e competitividade. Dentro disso, cada treinador vai colocando um pouco das suas ideias e colocando um pouco do que, né, da forma como ele lidera, da forma como ele acredita. Dentro do próprio documento orientador, existe, né, uma gama de conteúdos e existe já um perfil pré-traçado de atleta que o Ceará quer. Ou seja, lateral para jogar no Ceará, ele tem que cumprir essas exigências aqui desse perfil. Sim. O zagueiro, etc. Por posição. A cada posição a gente tem ali um perfil traçado, é óbvio. O Samuel não vai atingir todos, vai chegar e eu cumpre tudo. Isso aí é o desenvolvimento. Sim. Mas quando o atleta do sub-20 subir ao profissional, ele tem que estar o mais próximo possível dentro daquele perfil. Porque é o perfil que o clube quer para atleta do clube, né? O clube acredita que aquele atleta satisfaz ao profissional dentro de uma formação da base do clube. Pode perguntar. Você até tocou nesse ponto de você estar comandando o que a gente pode dizer que é a última categoria antes do atleta atingir o profissional, né? Uma série de responsabilidades. Hoje o Ceará é um time consolidado nacionalmente, é um time muito respeitado no Brasil, também por esse trabalho de base que vem sendo feito a longo prazo, né? Hoje, como é a pressão pro treinador, para ti, de estar num clube tão exigente como o Ceará, e também a pressão dos atletas, né, para estarem também num clube tão exigente que busca essas características para, quem sabe, esses atletas possam chegar ao profissional? Olha, João, a pressão, eu vou te dizer que em qualquer clube ela existe, né? Eu falo sempre assim, eu tinha muita pressão no Ferroviário, e o Ferroviário é uma equipe que ele sempre, né, na época que eu cheguei no Ferroviário, pelo menos, e sempre teve equipes competitivas, e sempre se tem essa busca por o Ferroviário estar né, atingindo os níveis que é almejado lá. O Ceará sobe um pouco essa pressão, porque ao mesmo tempo sobe o investimento. Sim. E a partir do momento que tu sobe o investimento, tu cresce as tuas expectativas, os teus objetivos, e a pressão ela cresce juntamente com isso, né? Ela acontece ao mesmo tempo que tudo isso que eu falei aqui vem junto. É uma pressão grande, né? Mas é uma pressão que também é respaldada. O clube te dá condições para que tu atinja os objetivos aos quais ele está te cobrando, né? Te colocando dentro de um planejamento. O planejamento do Ceará, vou dar um exemplo básico. O planejamento do Ceará no Sub-20 esse ano é que a gente chegue na final do campeonato. Mas o clube ele te dá condições para que tu chegue na final do campeonato. Então, quando eu assumi a categoria em dezembro, porque eu era treinador 17, né? Antes de assumir o 20, em 2019, quando eu assumi o auxiliar do 20, eu passei 3 anos de auxiliar do 20, com o auxiliar do professor Capone, do Juca, e depois eu assumi a categoria Sub-17. E aí vim assumir o Sub-20 esse ano, quando o professor Valadares subiu para ser auxiliar da casa do Ceará, no profissional. Mas quando eu assumi em dezembro, que o planejamento do clube, o planejamento Sub-20 próximo ano é esse. O clube, ao mesmo tempo, te dá condições para isso. Por quê? Quando a gente pega o elenco do Sub-20, a gente senta, aí eu sento com o Sandro, com o Israel, e a gente fala quais carências que a gente tem. Quais atletas que a gente entende que não tem como continuar conosco e faz parte da base de qualquer clube no país. E
quais atletas e quais posições que a gente tem carência para que a gente vá ao mercado fazer essa captação. Então, o clube ele te dá a oportunidade de tu dizer, acho que a gente precisa de um lateral esquerdo, um atacante, um meia, e o clube vai atrás. E juntamente com um setor de análise de mercado, que na base era coordenado pelo Diego Ângelo, e agora até subiu ao profissional ali para estar acompanhando a análise de mercado do profissional, a gente sentava, a gente assistia inúmeros jogos de todos os campeonatos que vocês imaginarem, paulista, carioca, mineiro, gaúcho, sergipano, pernambucano. E o João se destacou lá no Jacuipense. Uhum. O João é acompanhado durante uns 6, 7 jogos pra gente ver se o João atinge mesmo a expectativa que a gente quer, e dentro daquilo a gente vai... E só que não é só o João que é observado, o banco de dados tem para mais de 300 atletas, ou seja, e assim a gente faz. Qual carência? Não, então vamos focar nessa carência. Então, a partir do momento que o clube faz isso, te dá a condição de tu ir captar atletas do nível que o clube quer para atingir os objetivos, a pressão ela vai vir junto. Que ela vai te dizer, mas eu te dei tudo que tu precisava. Sim. Então não tem não tem como usar desculpa. Não, mas não me deu o que eu precisava. Deu. O clube te deu tudo que tu precisava. Hoje o Ceará Esporte Clube, na base, é o contexto que eu vivo, né, no clube hoje, o clube te dá totais condições de tu estar brigando por coisas grandes, né? Tanto que nosso objetivo esse ano era chegar à final do Campeonato Cearense, a gente chegou e foi campeão. O objetivo era classificar no Campeonato Brasileiro, a gente chegou muito próximo, por uma vitória, 3 pontos, né? Que o último time classificou com 13, a gente fez 10. Então, a nível nacional, a gente conseguiu competir, a gente está conseguindo competir com grandes equipes que têm até investimentos na base maior que o Ceará. A gente agora tem uma competição para ir em Recife, né? Com grandes equipes também, nós, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, enfim... Vamos competição agora. E essa competição, a Copa Atlântico, Copa Atlântico. Já é uma preparação também para a Copinha do ano que vem? Os mesmos atletas que estão sendo preparados para essa Copa Atlântico, que vai ser todo em Pernambuco? Sim, todo no setor do Retrô. Pronto, e vai ser também a mesma delegação que vai se preparar para a Copa São Paulo, que começa em janeiro? A Copa ela é sub-19 e é muito boa por isso, porque a Copa São Paulo, tu, apesar de poder usar atletas 03, né, esse ano, que seria até dezembro, sub-20. A Copa São Paulo, pós-pandemia, ela começou a se permitir que usasse o atleta sub-20 do ano anterior na Copa São Paulo, em janeiro. Porque não teve, né? Teve uma edição que não teve, aí teve exatamente. Aí, para não prejudicar uma geração de atletas, eles começaram a... não sei até quando eles vão levar dessa forma, mas em algum momento eles devem mudar de novo e voltar ao formato antigo, mas... ela permite usar 03. Mas essa competição é sub-19. E a base da Copa São Paulo praticamente é dessa competição da Copa Atlântico, né? Só não se caso o Ceará entenda que 5, 6 atletas vão ficar no elenco do profissional e não vão para a Copa São Paulo, e aí sim esses atletas não iriam compor esse grupo de atletas que vão para a Copinha. Mas a base da Copa Atlântico é basicamente a base do pessoal que vai para a Copa São Paulo. Pensando em Copinha, Adson, pensando hoje, né, a gente aqui em outubro ainda, né, cerca de 2 meses aí para a Copinha, mais ou menos. Qual é o objetivo do Ceará inicial na Copinha do ano que vem? O objetivo inicial é a gente conseguir ir o mais longe possível, mas a gente, é óbvio, tem que ter um norte, o mais longe possível é a final, né? Sim. Todo o time vai entrar na competição almejando ir para a final, é óbvio que alguns vão entrar com mais condições e outros não de chegar à final. 128, né, cara? Equipes. Eu nem me recordo mais. 32 grupos, exato. 4. É muito grupo, né? Então, assim, é óbvio que eu vou responder aqui para vocês, o objetivo da gente é chegar na final. Eu não posso entrar numa competição dentro de um grande clube que nem o Ceará, não almejando chegar na final. Mas a gente também entende que existe, né, vários fatores que vão contribuir para isso ou não. Vai depender de sede que a gente pegar, de formação de grupo, a sequência de adversários que tu vai pegar, né, no mata-mata, porque é uma competição cansativa, é uma competição que tu joga dia sim, dia não. Então, essa rodagem de elenco ela é muito importante para que tu consiga fazer uma boa competição. Vai depender com qual grupo a gente vai para a Copa São Paulo, porque, como eu falei, o sub-20 ele é a última categoria da base e a gente está ali para servir o profissional. Se o clube entender que 6 atletas titulares do sub-20 hoje vão ficar no elenco do profissional e não vão para a Copa São Paulo, esses objetivos eles acabam mudando um pouco, né? Porque tu vai com a equipe mais nova ainda, como a gente já foi em outros anos, né? A gente achei... Ano passado, por exemplo... Esse ano, 2023. Esse ano 2023, tá pensando muito... já tô... Próximo ano, né? Fim de ano a gente às vezes vai trocando. Esse ano, por exemplo...
Meu zagueiro, a partir... porque o que o zagueiro titular machucou no primeiro tempo do primeiro jogo, meu zagueiro da Copinha foi o Gabriel, 06. Jogando na competição 02. Caramba. O Mel, que tava na Copinha, né? Que é um atleta que foi destaque sub-17 esse ano, né? e tá no sub-20 já com a gente lá. O 10 da Copinha foi o Léo Raven, 06. Sim, muito novo. Muito né, novo. cara? A gente foi com a equipe bem jovem esse ano. Isso é bom que já ganha cancha, né? Claro, ganha Próximo experiência, ano. exato. O Juan 05, o Pablo 04, o Fernando 04, o Daniel agora que tem se destacado novamente nesse ano 04. Mazerotti, né? O Daniel Mazerotti. Mas é uma competição 02. Uhum. Então, caras com 2, 3, até 5 anos a menos, porque se for pensar de 02, 4 anos, né? De 02 para 06, o teu zagueiro titular 06 jogando contra centroavante 02, muda muita coisa. Então, qual o objetivo será na Copinha? Chegar à final. Mas a gente vai tentar buscar chegar o mais longe possível. Acho que foram quartas de final, nossa melhor campanha, ou oitavas, não me recordo bem agora. Primeira meta, bater a fase mais longe que a gente já conseguiu chegar na Copinha. E aí depois buscar a final. E a gente tem trabalhado para isso e tem buscado a preparação justamente para isso. Você estava falando aí de jogadores que poderiam ir para o profissional, né? E aí vem aquela dúvida, o asterisco, né? Porque existe muita pressão nesses jogadores. Eu queria saber de você, como treinador do Sub-20, se existe um momento certo. Agora sim, ao ponto do bolo. O jogador pode ir para o time profissional, se tem uma visão de treinador, ou se tem que ter um pouco mais de cautela mesmo, a situação. Ainda mais neste momento que hoje vive o Ceará, a torcida nas redes sociais é pedindo, coloca os caras da base, não sei o quê. O Wagner Mancini já foi em coletivo e disse, cara, a gente tem que ter cautela, tem que ter calma com esses jogadores, porque a gente não pode jogar eles assim num momento difícil que o clube tá passando. Queria saber a sua visão neste momento. Existe um momento certo do jogador ir pro time profissional? Tem que esperar um pouco mais? Como é que é a sua visão? Assim, hoje o Ceará ele tem tem protocolos e procedimentos que diariamente atletas da base estão treinando com o profissional. É porque é algo tão corriqueiro para nós que a gente às vezes esquece que o externo muitas vezes não sabe de tudo que acontece dentro do clube. Mas diariamente o professor Mancini, como assim o Guto, como o Barroca, Moriningo e outros que já passaram nos outros anos, eles corriqueiramente pedem atletas da base para estar treinando profissional, né? Os atletas fazem períodos de treinamento, às vezes, dependendo, fica um pouco de mais tempo, ou vai hoje o Samuel, mas amanhã o profissional quer que vá 2 zagueiros, então vai outros atletas. Então a gente já tem, né, diariamente atletas da base treinando com o profissional. Isso é muito bom para o atleta da base e também é uma oportunidade do profissional estar sempre acompanhando o atleta do Sub-20 ali, que é a categoria mais próxima. Dentro desse processo, a categoria Sub-20 do Ceará, ela vive protocolos muito próximos do profissional, iguais praticamente, né? Uma coisa ou outra que é particular também do contexto de base, mas são processos muito próximos do que é feito hoje com o atleta profissional. Para quê? Para que a gente já crie ambientação. Para que o João, quando ele saia do treino Sub-20, amanhã o João tu vai treinar com o profissional, ele já sabe a rotina dele no profissional, porque é igual a do 20. Sim. Então, assim, o atleta ele precisa de ambientação, o atleta precisa de maturação em treinos e jogos de profissional. Existe a idade certa, existe o momento certo, eu acho que assim, o atleta ele tem que estar sempre bem ambientado e vivenciando essa questão dos treinamentos e jogos de profissional. A gente fala muito aquela questão de não queimar o atleta, né? Porque Exato. a gente sabe que muitas vezes tem muito essa diferença de quando ele chega no profissional, ele se sente ali, divide vestiário com atletas que ele via somente na TV, aqueles caras ídolos do clube, né? Ele fica um pouco receoso, tem que ter muito essa cautela, né? Para não queimar esse Exatamente. atleta, né? Se tu pega um atleta e tu já joga ele no profissional ao ponto de Samuel, tu é responsável para resolver tudo agora, com que responsabilidade eu tô dando para esse cara se ele ainda tá vivendo a maturação dele de jogo, né? Sim. Porque o jogo da base, ele é diferente do profissional. O jogo profissional, um jogo de um grupo profissional, ele te exige algumas coisas que tu precisa estar vivenciando essa maturação constantemente. Eu acho que um processo, na minha cabeça, o que tu acha como deveria ser? Eu acho que o atleta ele tem que estar vivenciando o profissional, que hoje a gente já tem isso dentro do clube, e aos poucos o clube ia oportunizando esse atleta, assim como foram com outros atletas.
né? Sim. E não só do Ceará, como de diversos outros clubes. O atleta tem que ser oportunizado, o clube tem que ter uma certa paciência com o atleta para que ele vá vivenciando, crescendo e desenvolvendo o futebol dele. Para no momento oportuno, daqui a pouco, e dependendo do desenvolvimento, do desempenho dele, ele consiga, daqui a pouco, ser titular. Isso. Ou daqui a pouco ser um atleta que sempre entra nos jogos, né? Tem essa grau de importância. Grupo, né? Eu acho que isso é gradativo. Uhum. O atleta tem que continuar essa vivência de profissional, de treinamentos, para dentro dessa vivência de treinamentos ele possa ser oportunizado em jogos, e aí a partir dessas oportunidades em jogos, a gente possa ir colocando cada vez mais atletas da base no profissional para que eles venham podendo desempenhar. O David Ricardo foi um atleta que ano passado, por exemplo, ele era do Sub-20, foi oportunidade profissional e desempenhou. Mas o David Ricardo é um. E o atleta X é outro. Então, daqui a pouco, o tempo do David Ricardo não é do outro atleta. Né? Cada um com o seu processo. Cada um né? com o seu processo. O David Ricardo foi colocado logo no campeonato de Série A, né? Exatamente. Jogou Série A. E correspondeu. Isso. Outros podem jogar o estadual, e aí a gente vai vendo no Copa do Nordeste, Perfeito. a depender da competição. O próprio Marcos Vitor também, que foi nosso zagueiro também, foi um processo, foi colocando um jogo, foi colocando em outro, até que entrou, foi num clássico, foi bem e tal. E vai vivendo, vai... É até uma situação que, quando o João Marcos veio aqui, ele falou também, quando a gente pega um atleta do Sub-20 e coloca ele no profissional, quando ele desce pra jogar novamente no Sub-20, ele volta com outra cabeça. Volta. E aí, como é que é trabalhar o psicológico do atleta, o mental do jogador, que tá naquele processo ainda de maturação, como você tá falando, de ambientação, de vivência. O cara joga com os profissionais, e no outro dia, na outra semana, tá jogando com o Sub-20 novamente. Como é que vocês conversam com isso? Porque é muito delicado, né, cara? A gente sabe que tem muito atleta também que quando chega, às vezes quando ele volta, ele fica irritado, não quer voltar novamente, né? Exatamente, tem muito essa esse mental. De lidar, né? A gente hoje depende muito de quem tá à frente da gestão desse processo, né? Uhum. A gente tenta ao máximo possível trazer, né, a ideia do atleta que tu está indo ao profissional. Tu está indo treinar com o profissional. Tu está indo para o jogo do profissional. Mas tu ainda é atleta da base. Porque isso acontece nas grandes bases do país todo. Vou dar um exemplo. O atleta do Palmeiras hoje, ele sabe que ele pode ir ao profissional e ao mesmo tempo ele sabe que daqui a 3 dias ele pode estar jogando um jogo de sub-20 pelo Palmeiras. E isso tem que ser cada vez mais natural. Uhum. Dentro do Ceará é a mesma coisa. A gente tem que começar também a ter, né? A gente já faz, mas tem que ser cada vez mais, né, fixada essa ideia de que, Samuel, tu vai profissional, mas tu é daqui. Sim. Até o ponto que, Samuel, tu é do profissional. E quando isso acontece? Quando tu não tiver mais idade pra estar aqui. Uhum. Tu não tem mais idade de sub-20, tu já vai fazer 21 próximo ano, tu é do profissional agora. E aí aquele famoso, agora tu vai ou racha, né? Mas assim, enquanto esse atleta tem possibilidade de estar voltando, né, e treinando e jogando com a base, a gente tem que ir se aproveitando desse processo, porque o atleta é um processo de formação, cara. Isso. O atleta, um menino de 17 anos, ele não tem a maturidade de um de 25, de um cara de 25. Não é nem menino, né? Um homem de 17 anos, 18 anos, ele não tem a maturidade nem psicológica, nem fisiológica, nem do que uma pessoa de 25, em questões de condições de entender, talvez, esse processo de uma forma mais natural. Sim. Mas a partir do momento que isso se torna natural, quanto mais isso acontecer, quanto mais o João for treinar com o profissional e, o Mancini me levou pro jogo, mas daqui a 3 dias o Alisson precisa dele lá no Sub-20, o João tem que descer e jogar igual. Uhum. E isso acontece, assim, isso acontece no mundo todo e tem que ser natural para nós. Natural, né? E até falando disso, essa semana teve um jogo treino, né, com o time profissional do Ceará. Hoje, o Sub-20 do Ceará, eu queria saber de você, se tem jogadores já maturados o suficiente para serem aproveitados ainda nesta Série B e também já pensando no estadual do ano que vem, como é que você vê os atletas que estão nas suas mãos que poderiam ser aproveitados no profissional? Existe já uma lista de jogadores que já treinam e que poderiam sim jogar no time profissional? Como eu te falei, vários atletas sub-20 eles corriqueiramente, né, diariamente já treinam como profissional. Então, assim, o que muda infelizmente, a gente passou por um processo de muitas mudanças esse ano e isso não é saudável para nenhum clube e para nós, óbvio, também não. E o que acontece dentro desse processo de muitas mudanças é que o Samuel chega, ele tem que primeiro conhecer o elenco que ele tem, para depois ele saber quem, além desse elenco, eu posso contar, que é as categorias de base.
E a mesma coisa vai acontecendo. Se eu te mudo e boto o João vai ter que conhecer o elenco que ele tem, para depois ele saber se ele precisa de mais alguma coisa e ir buscar nas categorias de base. Mas esses coletivos, por exemplo, que não é nem jogo treino, né? Coletivo, como a gente chama, entre base e profissional, sub-20 e profissional, eles acontecem várias vezes, tipo, corriqueiramente, talvez por esse momento que a gente vem vivendo, se ganhou uma magnitude de um jogo treino, sub-20 profissional, mas foi um coletivo, base profissional, né, onde o Mancini aproveitou para ver alguns atletas do sub-20 que estão inscritos no Campeonato Brasileiro, para que ele possa, daqui a pouco, vou aproveitar agora esses aqui também, porque além dos que eu já tenho, eu quero ver outros atletas. Já que o Ceará não subiu, né, não tem mais, né, chances de subir, a gente vai aproveitar também um momento para que a gente possa ver a maior possibilidade possível de atletas que já estão disponíveis no clube, para até já estar pensando em um planejamento de ano subsequente, né? Mas teve coletivos como esse, teve com o Guto, teve com o Mourinho, teve com todos os treinadores, né? Como você falou, eu queria entender até em que ponto existe uma relação entre você... Como você falou, esse ano o Ceará teve 4 treinadores, né? Todo esse processo, tem que conhecer. Existe uma interação direta entre você e esses treinadores que passam? Hoje tem uma relação específica, você como assim, justamente para debater essa questão sobre atletas da base que podem integrar o profissional? Sim. Eu tive a oportunidade esse ano, quando eu assumi a equipe sub-20, né? Que vivenciar isso de forma mais direta, até porque... De fato, a categoria sub-20 é quem vivencia isso de forma mais direta, como nos outros 3 anos que eu estive no sub-20, eu era auxiliar, e aí eu já não vivenciava isso de forma, né, mais direta. Quem vivenciou foi o professor Capone, depois o Juca, né, que depois foi até treinador do Ceará profissional, e esse ano eu estou tendo a oportunidade de ter essa relação bem próxima do profissional, por ser o treinador da categoria, última categoria da base. Desde o começo do ano que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns treinos do profissional, desde o Mourinho lá no começo, né? A gente teve uma conversa muito bacana lá no começo, né? Para ele me conhecer mais, conhecer minhas ideias de jogo, o que a gente fazia na base, e eu também entender um pouco do que eles pensavam de futebol. O professor Guto eu já conhecia, né? Devido da outra passagem que ele teve no clube. O Barroca, a gente também teve um momento de interação, de conversa, de ele explicar um pouco ali do que ele acreditava. Inclusive, ele tinha um auxiliar que era treinador do Fortaleza no Sub-17. Você chegou a enfrentar ele, o Felipe Luciano? Não. O Felipe Luciano ele foi treinador o ano anterior. Né? Rapaz. Não cheguei a enfrentá-lo. Quando eu trabalhei ano passado, 17, o treinador do Fortaleza 17 era o professor Danilo. Sim. E aí o Barroca também, mas um pouco menos, até porque já chegou com o Ceará já num momento um pouco mais tenso, né? De que não estava funcionando e agora tem que funcionar. E aí depois, e agora veio o Mancini, e aonde novamente, né? E como eu falei lá no começo, trocar tanto às vezes não é bom, né? Às vezes não, nunca é bom, porque está trocando muito é porque não está funcionando, não está dando certo. Mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de conhecer, né, vários treinadores que eu tive esse contato dentro do Ceará. E agora com o Mancini também, na chegada dele, eu tive uma conversa inicial com ele, onde ele pode me conhecer um pouco, justamente também, além desse contato que já existe, essa relação, né, do sub-20 com o profissional, eu aproveitei a licença da CBF para fazer um trabalho de conclusão que tem dentro da licença com a comissão do Mancini, né, que a gente tem que fazer uma observação e acompanhamento de treinamentos. Tive a oportunidade de passar praticamente o último mês todo ali, saía da cidade de Vozão, ia para o clube ali à tarde para acompanhar o profissional, para viver os processos profissional, o que para mim foi muito bom. Importante, troca, né? É uma troca constante, né, diária com a comissão do profissional, e a gente tem vivenciado isso, assim, né? Legal Tem sido muito bacana. Essa proximidade, ela acontece, às vezes as pessoas podem pensar que, será se a comissão do profissional pelo menos conhece, a comissão do 20 conhece, a gente troca ideia, a gente conversa. Até essa dúvida que eu tinha, né? Porque a gente citou 2 nomes aqui ao longo da conversa, a gente nem perguntou sobre eles, mas ele mesmo citou, né? Que é a situação, as figuras do Armando Desessardes e do PC Guzmão, que foram 2 profissionais que passaram recentemente pelo Ceará e que estavam naquela figura de coordenador técnico. Qual é o papel, de fato, do coordenador técnico e qual a relevância dele hoje numa equipe como o Ceará Sporting Clube? Bom, o coordenador técnico de uma equipe profissional, ela tem o papel ali de coordenar a questão metodológica do clube, o que o clube quer, né, enquanto instituição, né, que tipo de jogo que a gente quer jogar, fazer essa relação entre comissão técnica e diretoria e estar sempre
observando e avaliando se de fato os objetivos do clube e aquilo que o clube almeja está sendo desenvolvido e está sendo acompanhado. E juntamente com isso, o coordenador também ele faz essa ponte, né, entre base profissional, principalmente categoria sub-20, né, e profissional, porque é a categoria que vai fazer ali aquela transição de atletas, é a categoria que os atletas vão estar mais próximos da equipe profissional, e esse coordenador ele tem o papel de estar acompanhando tanto a equipe sub-20 como profissional e até e o PC e o Armando eles até iam além, né, acompanhavam outras categorias como 17 que também e fazem essa observação, avaliação, acompanhamento para que ele possa estar cada vez mais interligando, né, base e profissional. Faz falta também um profissional desse hoje fazendo essa ponte, né? Porque é um profissional que ele tá ali com aquela visão mais macro, né? É um profissional que tá com a visão um pouco fora, né, das emoções do treinamento, de estar... Porque o treinador, ele tá envolvido com o treino direto. O coordenador, ele tá ali, tá fora, ele tá observando tudo, né, mais com a razão, muitas vezes, do que só com o estado emocional envolvido nas atividades, com o jogo, com o treino, enfim. E o coordenador técnico é importante, sim, é importante. É importante, inclusive, que se tenha até coordenador técnico profissional e base para que isso possa maximizar, né, os resultados. A gente teve essa figura durante, né, todo esse período. Depois do PC, o clube não teve outro ainda, mas o próprio presidente, inclusive, falou recentemente, né, que já estava, já até tinha fechado com um nome. E essa função é de fato de suma importância para que a gente possa estar sempre, nunca perdendo os processos do clube e conseguir garantir que os resultados venham. Queria até te perguntar, Alisson, rapidamente, você que é um cara que já tem muitos anos de experiência na base, tem muito torcedor que, pela visão que tem, né, até como você falou, de certa forma, em alguns momentos até reduzida, o torcedor não tem a visão total do que acontece dentro do clube, mas tem muito torcedor que, muitas vezes que a gente escuta, jogador X é jogador de empresário, é jogador do fulano de tal, é jogador do ciclano, tá no meu clube por conta disso, daquilo. Como essa questão de lidar com essa questão de empresários, de pressão, porque com certeza sempre vai ter empresário oferecendo jogador pro clube. Até da família, né? Porque vê o garoto como uma joia que vai ser a renda salvação, da família. Né, da família no futuro. Como essa questão de lidar com essa pressão de ter empresário, questão de cobrança e tudo mais? Cara, o futebol hoje, o empresário, o agente, né? O agente de futebol hoje, ele faz parte do futebol, né? E eu não conheço um clube no país que os atletas não tenham um agente. Por vários motivos, né? Talvez seja um cara que é capacitado para tocar ali, ajudar na carreira do atleta, etc. E quase todos os atletas hoje, cara, eles têm representantes. O João Marcos disse que até garoto de 10, com 10 anos já tem. É isso que eu ia falar agora. Sub-12, 13, os moleques já têm representante. Então, assim, hoje eu vejo essa figura como ela é participante dos processos do futebol hoje. De forma natural, mas desde que não interfira no seu trabalho. Exatamente. Como treinador. E nunca atrapalhou, cara. Como eu falei ali, dependendo dos momentos que o clube vive, algumas coisas elas tomam uma magnitude gigantesca, mas que a gente olha assim e diz, cara, mas isso nem existe, faz sentido, né? Vou dar um exemplo. Joga no time do Sub-20 o jogador do empresário tal. Primeiro que eu não sei quem é os empresários da maioria deles. O Ramon da Sub-17, treinador do 17, também não. Talvez o João também não. o Thiago, que chegou mais recente, também não. Eu não vou. Ô, João, quem é teu empresário? Tu vai jogar. Ô, Samuel, quem é teu empresário? Não, teu empresário vai jogar porque é maior do que o do João. Não existe isso. Não existe jogar porque é jogador de empresário A, B ou C e tal. Se joga hoje, eu posso falar só pelo Ceará Esporte Clube, óbvio. Se joga hoje no Sub-20, 17... 15, 14, 13, né? Os melhores que estão desempenhando no momento. E os caras que estão jogando hoje titular não são os mesmos que vão jogar daqui a 3 meses, porque o desempenho muda. O cara que não era titular, daqui a pouco começa a render mais que o que era titular e vai... eu brinco no 20 esse ano, eu tenho 2 centroavantes que cada um fez na média de 13, 14 gols no ano. Sim. Que é o Pablo e o Ezequiel. Sim. Quem joga. E só joga um centroavante. Mas um começou bem, começou fazendo gol, aí não oscilou, o outro veio, correspondeu, oscilou, o outro retomou a posição
E vai jogar assim. Não é porque, não, agora teu empresário vai jogar porque tu vai... Não existe isso, cara. Os dois têm contrato com o Ceará, o Pablo e o Ezequiel? Sim, os Até dois quando? são... eu não vou conseguir te ele precisar. não tem, né? Da mesma forma que eu não sei quem é o adversário deles, eu não sei o tempo de contrato. Tempo de contrato. Eu não me envolvo muito com a questão de tempo de contrato, etc. É óbvio que a gente também, né? Não é que eu não me envolvo, né? Eu também fico antenado de... Pô, Samuel, como é que tá? Como é que tá a situação dele? Né? Qual o período que vamos ficar, né, ligado nisso, que é pra gente não perder um bom atleta, né? E tal. Mas, de fato, diretamente quem cuida disso é o Sandro, né? É Perfeito. o Sandro que cuida dessa parte contratual mais dos atletas. burocrática, né? E fica atento com a validade, né, do contrato dos atletas, até para que a gente possa estar sempre mantendo os bons atletas no clube. O Sandro que é um convidado que a gente quer trazer aqui também no CearaCast, já falamos com o Israel, com o João Marcos, né? O Ricardinho também já esteve aqui na época que ele era jogador do Floresta, ele falou também dessa projeção como pessoa que vai trabalhar na gestão de futebol. E já encerrando o nosso CearaCast, né, cara, um assunto tão legal, tem muito assunto, muita coisa pra falar, gente. É sempre muito legal. Eu queria saber de você, Alisson, já para os nossos finalmente, saber sobre o que o torcedor do Ceará pode esperar dessa safra que tá vindo aí de Sub-20 do Vozão, que se podem ser utilizados no profissional e até também pensando na temporada de 2024, projeção para a Copinha e também os campeonatos que a equipe Sub-20 do Vozão vai fazer. Muito boa pergunta, assim. A gente tem uma safra na base do Ceará muito boa. De 2019 para cá, a gente, né, com muito trabalho, com a cultura de excelência dentro da base do clube, né, uma cultura que busca sempre estar formando jogadores a nível de excelência para que a gente possa, a nível nacional, estar sempre oferecendo ao Ceará, né, bons atletas, até porque a gente estava na Série A até um ano atrás e a gente vai voltar em breve. A gente precisa estar sempre buscando manter essa cultura de formar bons jogadores. A gente tem uma safra de jogadores muito boa, né? A gente tem uma geração aí 04 que está hoje no Sub-20, que a maioria desses atletas estão no Ceará desde o Sub-15. Então é um trabalho de longo prazo, sim. Categorias de base ela tem que ser pensada a longo prazo. É uma geração que vem aí Sub-15, 16, 17, e agora no primeiro ano de 20, estão nesse ano, segundo ano de 20, e próximo ano é o último ano deles de 20, né? Recentemente eu brinquei com eles, próximo ano é o último ano agora de vocês. Vocês já vêm aí com 4 brasileiros já na bagagem, 2 Sub-17, 2 Sub-20, tem jogador aqui que tem 4 copinhas. Não sei nem se não é gato, hein? Eu brinco com eles, né? Mas eles vêm com uma bagagem bem boa e esse é o nosso propósito, para tá proporcionando que o clube consiga fazer esse processo da melhor forma, né? Dando essa continuidade na formação dos atletas. E a gente tem uma esperança muito boa nessas gerações aí, 04, 05, 06, atletas que nem outras, né? Como a geração do Rick, né? 99, que a gente tem uma geração também muito boa, onde muitos atletas ascenderam ao profissional e mesmo os que acabaram não sendo aproveitados, hoje estão jogando profissionalmente em grandes centros, né? E essa geração que está vindo é boa, a geração 07, boa, assim, o Ceará vem com um processo de excelência na formação, né? A base do Ceará hoje é uma base vitoriosa, é um case de sucesso, não é só os resultados, são os atletas que a gente está conseguindo formar e entregar, né? Conseguir entregar atletas de nível ao profissional. Certamente o professor Mancini vai acompanhar cada vez mais de perto essa geração aí que está vindo de Sub-20, que já está no Sub-20, mas que está ali ainda indo para o último ano do Sub-20, para que eles sejam melhores aproveitados. E daqui a pouco também está permanecendo, né, no profissional para trazer retorno tanto esportivo como financeiro, porque eu acho que o projeto de uma categoria de base de qualquer clube, ele é formar o atleta para que ele te traga retorno desportivo e o retorno financeiro também, assim como foi com o Rick, assim como foi com outros atletas. Como você bem disse, né? O resultado é interessante, mas não é o mais importante se tratando de categoria de base. Exatamente. Então, é uma geração que hoje está no Sub-20, porque nossa geração 06, que ainda é Sub-17, ele já ascendeu ao Sub-20, né? Pós-campeonato cearense, da gente agora, dia 2 de setembro, o tempo passa rápido, a gente já vai pensando em 2024 já. Em dia 2 de setembro recente a gente, né, conseguiu se sagrar campeão cearense Sub-20. Após o campeonato Sub-20 eu já sentei com o Sandro, já sentei com o próprio Israel que participa de todo esse processo, juntamente com a comissão 17, a gente já subiu aqueles atletas que a gente acredita que tem potencial para estar compondo o elenco Sub-20, já foi feita essa promoção. Então é um Sub-20 que
tá ganhando uma nova cara com essa ascensão desses atletas, que daqui a pouco, se Deus quiser, César, goleiro, Ezequiel, Iago, né, JV, esses atletas 03, daqui a pouco podem estar se firmando no profissional. Essa geração 04, aí, 05 e 06 que está hoje no Sub-20 também é uma geração de muita qualidade. Como eu falei ali naquela pergunta da Copinha, nossa intenção primeiro é fazer a melhor campanha que o Ceará já fez na Copinha, né? Como eu falei, não me recordo se foi quartas ou oitavas de final. Sim. E a gente vai buscar, sim, superar essa marca de oitavas ou quartas de finais, para que a gente possa, dentro disso, buscar algo a mais. Então, o que o torcedor do Ceará pode esperar, que foi a pergunta, e eu me prolonguei nela na resposta, né? E pode esperar uma geração muito competitiva, de muita qualidade, de atletas que poderão ajudar o Ceará nos mais diversos momentos que ele viver daqui pra frente. Perfeito demais. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. João, agradeço aqui pela participação, valeu pela mediação também junto comigo. Valeu, Samuco, é uma honra estar aqui no Cearacast, ainda mais para ouvir um cara com a experiência do Alisson, que destrinchou aí a categoria de base do Ceará, essa questão do Sub-20, como a gente falou, né? Uma questão muito interessante que dá os frutos para o clube, que se deixasse a gente continuava aqui por mais uma hora abordando esse tema. Exatamente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu, João. E Alisson, obrigado pela disponibilidade, né? Os treinamentos geralmente são lá na cidade de Vozão, em Itaitinga, veio aqui para poder bater um papo com a gente. Agradeço demais também a sua participação. Eu agradeço a vocês, estar aqui, estar falando com vocês no Cearacast é uma honra, na verdade, para mim. Poder falar de futebol, só isso já para mim já é muito satisfatório. Poder falar da base do Ceará hoje, para mim, mais ainda, né? Por ser um clube que estou aí há mais de 4 anos, né? Já vai fazer agora em fevereiro do ano que vem. Sim. Iniciou minha 5ª temporada no Ceará. Então é um clube que eu vivenciei os anos agora, os últimos anos, né? Vencedores, um case sensacional, com algo sou muito grato. Agradecer também ao Sânia e ao Israel, que foram caras que desde que eu entrei no Ceará, fantástico comigo, sempre foram, que neles são com todos, né, verdadeiro, sempre proporcionando que eu tivesse grandes possibilidades de crescer no clube e deixar a marca. O Ceará não revela só atleta, ele tem revelado aí grandes profissionais e a gente, graças a Deus, tem feito um bom trabalho e os resultados têm vindo. Perfeito. Esse é Alisson Henry, treinador do Sub-20 do Vozão. Mais uma vez, obrigado, Alisson. Obrigado, João Vitor. E obrigado também ao Francisco Vitor, assessor de imprensa do Ceará Sporting Clube. A assessoria como um todo ajudou a gente a fazer essa ponte. Você que acompanhou o Cearacast da metade do capítulo lá na TV Diário, vai lá no YouTube do @jogadasvm, acompanha o episódio completo, ou se você tá no carro, quer ouvir o áudio apenas, tem no seu tocador de áudio preferido também. Vai lá, coloca lá na busca, Cearacast. Vai estar o episódio redondinho com você. Próxima semana, a gente vai trazer mais um convidado aqui. A gente espera também trazer mais detalhes sobre esse momento do Alvinegro de Porangabuçu e com boas notícias. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.